Agradecemos a Deus o privilégio de podermos estar aqui e vamos aqui em alguns minutos, em poucos minutos, trazer aqui a essência daquilo que é a ceia do Senhor. Paulo, primeiramente, ali no capítulo 10 de 1 Coríntios, ele mostra o que não é a ceia, o que não deve se praticar na ceia, o que não deve fazer, e também no capítulo 11, antes das instruções que ele traz sobre a ceia. Mas hoje estamos aqui para mostrar, para falar, para transmitir o que Deus tem para nos dizer sobre este dia tão especial, que é dia de comunhão, que é dia de ceia do Senhor. Jeremias capítulo 31, convido para ler juntamente comigo, Jeremias capítulo 31, e o verso é o 31. Jeremias 31, verso 31, que diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Amém. Aquela primeira aliança que Deus fez, que Jesus a representa também, aquele compromisso, porque aliança é um compromisso, aliança é algo que fazemos não apenas com Deus, mas fazemos quando nos casamos, alianças familiares, alianças às vezes no trabalho, aquela aliança de empresas. Aliança é um compromisso, é algo que nós propomos fazer com alguém, um com o outro, e Deus fez uma aliança com Israel. E quando Deus tira Israel do Egito, ali depois de todas aquelas pragas, Deus propõe para eles que um cordeiro pudesse ser morto e o seu sangue ser passado na verga, ou seja, na entrada de cada casa. Então, o primogênito, que seria aquela praga que aquele anjo estaria trazendo para cada família, ou seja, todos os primogênitos morreriam naquela noite, a não ser, com exceção, daqueles que tivessem em suas casas o sangue do cordeiro morto passado ali na verga da porta. E isso ficou como memorial, o povo de Deus, o povo de Israel, os judeus comemoram até hoje como sendo a festa da Páscoa do Senhor. A Páscoa, ela é comemorada pelo povo judeu, não como nós a comemoramos, nós os cristãos. Então eles continuam comemorando a Páscoa como a libertação da morte através de uma substituição. Que substituição era essa? O cordeiro morreria em lugar do primogênito, e em seguida eles comeriam a carne daquele cordeiro assada, eles comeriam pão ázimo ou pão sem fermento, comeriam ervas amargas e tomariam o fruto, o cálice com o fruto da vide. Então tudo aquilo representava uma festa, uma celebração, uma comemoração. Que comemoração é essa? A comemoração da libertação do povo de Israel da escravidão. E tudo, diz o apóstolo Paulo também em 1 Coríntios capítulo 10, tudo que aconteceu no passado, tudo que aconteceu lá, a saída do povo de Israel do Egito, a saída da escravidão, a caminhada pelo deserto, os 40 anos no deserto, a morte de praticamente todas aquelas pessoas que saíram do Egito porque desobedeceram, porque murmuraram, porque duvidaram, porque não creram que Deus os levaria em segurança para possuírem a terra prometida. Tudo isso aconteceu para exemplo nosso. Tudo isso aconteceu para que nós hoje pudéssemos, quando surgir o interesse
em murmurar, em reclamar, nós pudéssemos lembrar que o povo de Israel murmurou no Egito, e esse foi um dos motivos que Deus fez com que aquele deserto se tornasse um grande cemitério para enterrar o povo de Israel. Então, essa é a Páscoa. Esta é a Páscoa judaica. Esta é a Páscoa que Jesus, um dia antes da sua morte, estava celebrando. Por quê? Mesmo que isso tivesse acontecido há milhares de anos antes, mais de 1000 anos antes de Jesus estar praticando aquilo, os judeus vinham praticando sempre como um memorial, como uma lembrança, como uma celebração, para mostrar para os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos daqueles que eram de Israel, que o Senhor havia os livrado do Egito com mãos fortes da escravidão, e para que os primogênitos pudessem sair também, aqueles que eram primogênitos pudessem sair do Egito para possuir a terra prometida, um animal teve que morrer, teve que ter o seu sangue derramado, teve que ter o seu sangue passado nos umbrais da porta. E nós vemos aqui no livro do profeta Jeremias que ele diz: está chegando os dias quando farei uma nova aliança. Deus fez uma aliança com o povo. Deus exigia do povo, não só no momento da celebração da Páscoa, na saída do Egito, mas Deus exigia desde ali, da lei de Moisés, e até antes disso, até porque Abel ofereceu um cordeiro, entendendo que a morte daquele cordeiro substituía os pecados ou a morte deles mesmos. Eles não morreram porque um cordeiro teve que morrer antes. Então, desde o princípio da Bíblia, a gente veio analisando e percebendo, e a história veio discorrendo, mostrando que um cordeiro substituto tinha que ser morto, até que Jesus, como nunca tinha feito, Jesus, todos os seus 33 anos de vida, aproximadamente, ele celebrou a Páscoa ali no mês de Abib, aos 14 dias do mês de Abib, e então, naquele dia, naquela noite, quando ele pede para que os discípulos vá e procure um lugar, isso está em Mateus capítulo 26, está em Marcos capítulo 14, Lucas 22, João capítulo 13, então todos os evangelhos registram esse feito. Naquela noite, Jesus pega o pão e diz: este é o meu corpo, que é partido por vós. Naquela hora, Jesus vira uma chave na mente dos discípulos: este é o meu corpo que é partido por vós, e ele levanta o cálice com o vinho e diz: este é o meu sangue que é derramado por vós. Mas espera aí, até naquele momento, a Páscoa era apenas a Páscoa. Até naquele momento, a Páscoa, eu falo apenas, não rebaixando a Páscoa, mas a Páscoa, durante aqueles, vamos dizer assim, mais de 1000 anos, vamos falar milhares de anos, eles celebravam a Páscoa comemorando, como um memorial, como algo que dizia assim: filho, olha, você talvez nunca tenha visto algo extraordinário, mas o nosso Deus, o Senhor Jeová, libertou os nossos antepassados da escravidão de Faraó. Uau! Era impossível? Sim, era impossível. Eles saíram, o mar vermelho se abriu, as águas amargas se tornaram potáveis, e o maná caiu do céu, e codornizes caíram para alimentar o povo. Então Deus operou um milagre muito tremendo lá, sabia disso? Ah, que bom! Todo ano a gente celebra para lembrar do que Deus fez. Então Jesus, naquela noite, há 2000 anos atrás aproximadamente, ele simplesmente se assenta com os discípulos. Para quê? Celebrar a Páscoa mais uma vez. Só que naquela hora algo diferente acontece. Quando ele pega o pão, ele fala: este é o meu corpo. As coisas começam a mudar, porque ele estava cumprindo o que Jeremias disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. É uma nova aliança. Mas ele fará com Israel, com Judá, sim.
Ele fez sim, como judeu, como alguém que veio para cumprir toda a lei, ele estabeleceu uma nova aliança. De maneira geral, os judeus aceitaram? Não. Mas só que ele não ia revogar a aliança. Como eu vim para estabelecer uma nova aliança, então eu revogo, eu veto essa nova aliança. Não, ele simplesmente fez assim: aqueles pelos quais eu vim não aceitaram. Aí a parábola da grande ceia diz o quê? Vocês já convidaram? Eles não quiseram, não puderam, estão ocupados demais. Saia pelos campos e valados e convide quem vocês encontrarem. E aí o que aconteceu? Eu e você entramos neste convite da grande ceia. E aí nós entendemos que lá em João capítulo 6, João, esse capítulo é simplesmente fantástico no diz respeito à ceia. João capítulo 6, no verso 51 diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Isso aqui, o capítulo 6 está antes do de João 13, ou seja, aqui ele está avisando já os discípulos algo que ele faria lá na ceia, quando ele levantaria o pão e desse graça e dissesse: este é o meu corpo que é partido por vós. Mas até ali não foi. Até ali foi o pão, o mesmo pão que foi assado lá na saída do Egito. Até ali aquele cálice foi o mesmo cálice que foi levantado lá pelas famílias. Até ali um cordeiro morreria como morreu. Como morreu. Cordeiros morreram naquela noite que Jesus estava ceando. Por quê? A celebração continua. A celebração pascual judaica continua. Os judeus não creram naquilo que o Messias era, naquilo que o Messias veio fazer. Os judeus não creram no Messias. O Muro das Lamentações deixa claro que os judeus não creram no Messias. Uma das coisas mais absurdas que tem é um cristão ir ao Muro das Lamentações orar para que Jesus abençoe o Brasil. Que absurdo, que falta de noção. Ir ao Muro das Lamentações, onde se clama pelo quem? Lá se clama por quê? Lamentação, lamenta o quê? Clama pelo quê? Clama pelo Messias, que eu já sei que veio há 2000 anos atrás, e que hoje ele mora no meu coração. Eu vou ao Muro das Lamentações clamar pela paz no Brasil, no Muro das Lamentações. Incoerente, no mínimo. Falta de conhecimento bíblico. Vocês precisam começar a observar essas coisas, para ver se as pessoas que dizem ser crentes realmente. Porque o primeiro princípio que Jesus mostra na Bíblia, aqui já foi falado, ele é a verdade. Jesus é a verdade, é a vida. E quem que é o pai da mentira? É o diabo. Então alguém que se diz ser crente, de repente começa a mentir de forma pública. É crente, mas mente. Essa semana a gente viu, mentindo numa sabatina como nunca. Crente? Não estou me posicionando de um lado nem de outro, estou observando. Então, João 6,51 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Um versículo, ele já estava dizendo o que ia acontecer lá na Páscoa, na celebração da Páscoa. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Os judeus discutindo, falaram: mas peraí, nós vamos virar canibal então? Vamos ter que comer carne humana, vamos ter que beber sangue humano? Que loucura é essa? Que coisa estranha é essa que ele está falando?
Aí ele continua: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Nós não vivemos por nós mesmos, nós vivemos por causa da raiz de onde nós fomos enxertados. E aí Jesus mostra esse enxerto, daqueles galhos que foram cortados, representados pelos judeus, e os gentios, ou seja, aqueles que estavam à margem, aqueles que estavam perdidos, aqueles que não tinham salvação, para eles. Então ali nós vemos Paulo também falando sobre este enxerto dos gentios, naqueles galhos que só recebem vida por causa da raiz que é Cristo. Nós estamos sendo alimentados pela raiz que é Cristo. Não existe outro meio de salvação a não ser através de Jesus Cristo. Não tem. Ele mesmo disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, Ele é o único mediador entre o homem e Deus. Ele é aquele que veio para reconciliar. Que reconciliação é essa? O homem estava em inimizade com Deus. O homem em inimizade com Deus. Deus envia o seu Filho para reconciliar o homem com Deus. De que forma? Através da nova aliança. Que nova aliança é essa? Lá na Páscoa judaica, o pai de família matava o cordeirinho, o melhor daqueles que ele tinha, passava o sangue no umbral. Aí Jesus, lá na ceia do Senhor, lá na ceia da Páscoa, lá na festa pascual, ele simplesmente mostra que cordeiro ele era. Paulo vem e mostra: ele é o nosso cordeiro pascual. E em Mateus capítulo 26, ele diz assim: olha, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam isto, é o meu corpo. Como assim, Jesus? Eu já expliquei para vocês lá atrás. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo e portanto não tem vida eterna. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus está simplesmente dizendo: esta é a última Páscoa que eu celebrarei. Só que é interessante que no livro de Atos, capítulo 2, capítulo 20, e alguns textos de Paulo, mostra os discípulos simplesmente praticando aquilo, não como uma Páscoa judaica mais, mas como um memorial, como uma memória do sacrifício de Jesus. Já não é um memorial de um cordeirinho que foi morto e o sangue passado no umbral da porta. Agora o memorial é outro, é o sangue do cordeiro pascual, é o sangue do cordeiro real, é o sangue do cordeiro, o Filho de Deus, que foi derramado na cruz do Calvário, que tingiu aquele madeiro, que foi derramado ali naquele solo, e a água fez com que ele escorresse, e aquelas veias criadas naquele solo representa as veias daquele que serve a Jesus Cristo como seu Salvador e entende que necessita desse sangue dia e noite para realmente manter-se em si vida eterna. Como que nós mantemos vida eterna em nós? É nos mantendo debaixo do Calvário, é nos mantendo olhando para Cristo Salvador, não simplesmente pensando que Ele está naquele Calvário, mas que aquele sangue que foi derramado na cruz, Ele foi derramado por mim.
Ele foi derramado para perdão dos meus pecados, Ele foi derramado para que eu não tivesse mais algemas nas mãos em relação à culpa do pecado, Ele foi derramado para que eu pudesse ter sido salvo, Ele foi derramado para que eu me reconciliasse com Deus, Ele foi derramado para que eu tivesse acesso livre àquele trono da graça, para que eu tivesse acesso livre aonde? Ao Santo dos Santos, que ninguém podia entrar a não ser o sumo sacerdote, com sangue nas mãos, uma vez por ano. E agora você tem, todos nós temos direito de entrar naquele Santo dos Santos, direito de usufruir da glória de Shekinah, direito de usufruir do maná que não desvanece, direito de usufruir daquilo que estava ali no Santo dos Santos, onde apenas um entrava para oferecer sacrifício por todo o povo. E agora Jesus, uma vez por todas, morre. E a ceia fala disso. A ceia fala de olhar para trás. E com muita... de uma forma muito sincera, olharmos para trás e vermos a dor, as chicotadas, o escárnio, chicote batendo nas costas dele, a coroa de espinho sendo apertada na sua testa ao ponto do sangue escorrer, misturar com choro, com saliva, com lágrimas de dor. O sangue escorria pela sua barba e umedecia suas vestes, enquanto ele carregava aquela cruz, já com as costas todas cortadas, as costas cortadas pelo chicote do soldado romano. Para que isso? Para que isso? Se não fosse isso, você não teria vida hoje. E quando eu falo de vida, não quero dizer que você não existiria aqui nessa terra, estaria andando de lá para cá, mas você não teria vida eterna dentro de si. Você não teria esta partícula minúscula que representa a vida eterna dentro de você. Porque na verdade o cristão que olha para o Calvário e vê o sofrimento de Cristo e o aceita como seu Salvador, renuncia os seus pecados, se humilha aos pés da cruz e entende que aquele sangue derramado na cruz foi em favor de você, você simplesmente vai procurar uma maneira de retribuir o que ele fez. Mas ele foi sepultado, ele foi tirado daquele madeiro, ele foi sepultado. E aí quando a gente olha para trás, ele não ficou na sepultura. Então nós estamos lembrando sim, como memorial da morte, nós estamos lembrando sim da dor, mas estamos celebrando o quê? A ressurreição de Jesus Cristo, o único que deixou a sua sepultura vazia de uma vez por todas, não tem outro. Ora, a sepultura de Maomé está lá, a sepultura de Buda está lá, a sepultura de todos esses heróis que marcaram época está lá, a sepultura está lá, está fechada, tem sepulturas protegidas dia e noite por soldados, e está lá, o corpo está lá, os ossos estão lá, se desfez, acabou, mas tem uma que não está lá mais. Em 1 Coríntios 15 você vai ver Paulo dizendo, gente, além de Jesus ter ressuscitado, nós temos muitas provas visuais de muitos irmãos que o viram depois dele ter ressuscitado, que comeram com ele depois dele ter ressuscitado. Aí Paulo fica empolgado e fala assim, quer saber de uma coisa? Se ele não ressuscitou, a minha fé é vã, e a sua também seria. Paulo, puxa vida, Paulo, isso é pesado, mas se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. Primeira coisa que você tem que fazer para tomar a ceia é crer que Cristo é aquele que redime os seus pecados, é aquele que salva você da perdição do pecado, é aquele que representa aquele cordeirinho lá naquela noite, naquele entardecer e noite de quinta-feira,
há milhares de anos atrás, quando aquele pai angustiado, meu Deus, matando aquele cordeiro, degolando, pegando aquele sangue, passando no umbral da porta, mas é o meu primogênito, como eu vou fazer? Eu vou fazer simplesmente o que está sendo ordenado. Eu não entendi isso, mas eu farei porque eu creio. Então o anjo da morte passava, e aquele primogênito era poupado, e hoje, aquele que olha para a cruz, e vê aquele madeiro manchado pelo sangue de Jesus, e olha para ele, e se representa de forma natural, humana, e olha para aquele, se identifica com aquele madeiro manchado, com aquele sangue de Cristo, olha para ele e diz: Senhor, perdoa-me, poupa-me da morte, poupa-me disso, Senhor, poupa-me da morte eterna. Ai, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo diz assim, verso 16: meus irmãos, não é verdade que o cálice de bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Ou seja, não é verdade que a comunhão do sangue e do corpo de Cristo é a ceia? Então Paulo já veio explicando ali aos coríntios, e lá no capítulo 11 ele adverte: quando vocês se reúnem, 11:20, não é para comer a ceia do Senhor. Vocês não entenderam? Quando vocês se reúnem, vocês não estão comendo a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. O que eles estavam fazendo? Eles estavam praticando uma mistura entre Páscoa judaica e ceia estabelecida para aquele povo que seria os então cristãos, de ali em diante. Eles misturavam e simplesmente reuniam, traziam seus alimentos, traziam ali suas comidas. Os mais ricos tinham condição de trazer mais, aqueles que tinham menos condição traziam menos, e aqueles que tinham mais condição acabavam comendo mais, se embriagando e bebendo e comendo, e chegava no final, aqueles que não tinham muita condição acabavam simplesmente não comendo, ficando com fome. Aí Paulo fala: gente, isso não é ceia do Senhor, isso não é ceia do Senhor. Aí no verso 23 ele diz assim: eu recebi do Senhor, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o, e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança não fala mais de um cordeiro para morrer no lugar do indivíduo. A nova aliança fala agora da morte de Cristo, que morreu de uma vez por toda a humanidade. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim, sempre. Gente, a ceia é uma ordenança perene, não é eterna. Nós não vamos tomar a ceia na eternidade, não vamos precisar desse memorial na eternidade, mas é perene. Perene é o quê? É até quando você tenha vida. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra quem? Contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Examine-se cada um a si mesmo. Não sou eu que tenho que examinar você, não é seu pai que tem que examinar você, não é seu marido, não é sua esposa, não é o vizinho, não é o irmão que tem que examinar a sua vida, é você.
E ele não está dizendo aqui, examine, então deixe de tomar. Ele está dizendo, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Por quê? Porque você está lutando. Você tem errado, mas você tem arrependido dos seus erros, dos seus pecados. Você tem procurado ser melhor. Você tem orado a Deus. Você tem procurado ter uma vida de intimidade com o Criador. Você tem lido a palavra. Você tem buscado acertar. Você tem buscado ter disciplina. Você tem procurado viver os princípios e valores que a Bíblia institui. Gente, você tem feito tudo isso, mas errei. Examine o quanto você tem lutado para ser melhor do que ontem. Examine, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir, o que nós estamos fazendo aqui, gente, hoje, nessas poucas palavras, discernindo o que é o corpo. O que é o corpo de Cristo hoje? Cristo não está na terra, lógico que está, através de quem? Através do seu corpo. Que corpo é esse? A eclesia, a igreja composta de membros por toda a parte do mundo, que viram no Calvário a salvação, a única forma de salvação, como eles viram lá no Egito, através do sangue passado nos umbrais da porta. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. A falta de discernir o corpo adoece. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados. Gente, a melhor coisa que tem é ser julgado pelo Senhor, porque aí você está sendo disciplinado, para que não seja condenado com o mundo. Amém. Em João capítulo 13, nós temos aqui a escritura que fala da continuação deste evento, que foi a Páscoa, que Jesus estava instituindo ali, já para ensinar aos cristãos o memorial que deveria ser feito semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, anualmente, seja lá como for. E João 13:12 diz assim: quando terminou de lavar-lhes os pés, porque aí ele propôs lavar os pés dos discípulos, depois da ceia, ele pega a toalha e propõe lavar os pés, e ele lava os pés dos discípulos. Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. O que ele faz? Ele vai explicar o que ele fez. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Não tem homem nenhum que possa tomar a glória de Cristo. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém e amém. E agora nós vamos orar para consagrar isso que tinha na mesa de Jesus, quando ele estava ali com seus discípulos, tomando, celebrando aquela que deveria ser a última Páscoa. Gente, de acordo com Jeremias capítulo 31, aquela deveria ser a última Páscoa, no sentido da Páscoa judaica. Porque daquele ponto em diante já é uma nova aliança. Se existe uma nova, a antiga fica a lembrança, fica aquele memorial. Mas o que Jesus estava fazendo ali? Ele estava instituindo uma nova maneira de celebrar a Páscoa, não através de um cordeiro animal, não através apenas da lembrança da libertação do Egito, mas agora ele estava celebrando a libertação do poder do pecado e da morte sobre o ser humano. Agora a comemoração, a celebração era esta: a celebração do banquete da graça da nova aliança. E esta mesa representa isso: celebração do banquete da graça da nova aliança. Michael, sobre a assembleia, no outro domingo, tem que avisar uma semana antes. Não, é dia 17. Irmão Cleonice não está aí não, né? É dia 17, não é isso? Lembra?
Mudou do Dia das Mães para o outro, lembra disso? É que depois que eu estava ali dentro que eu lembrei. Está lá dia 17 no edital. E tem que ser avisado numa semana antes. Então a gente avisa no próximo domingo. A assembleia que vai ter no dia 17. Eu também fiquei na dúvida. Por isso que eu não avisei. Aí eu... que nós estamos falando aqui? Vocês não estão entendendo nada. Aqui vai ter uma assembleia para a igreja, para fechamento de ano, para demonstrativo, né? E aí ia ser na semana que vem, mas devido aos Dias das Mães, adiamos para o dia 17. E esse edital vai ser fixado ali na porta, e ele precisa ser avisado pelo menos 5 dias antes. Então nós vamos avisar no próximo domingo, para ficar fresquinho na memória, né? Para que toda a igreja que pode, possa estar presente para participar aí, né? Então é isso. Então, obrigado, viu, Maico? Era para mim ter te falado, eu vim até para te avisar, mas aí você saiu. É dia 17, vai ser no outro domingo. Voltando aqui ao banquete, vamos orar, consagrando este pão, que representa o que, igreja? Representa o corpo de Cristo. Isso aqui é o corpo de Cristo? Não, por favor. Eu não vou orar para que haja uma transubstanciação, fazer disso o corpo de Cristo ao ponto de você não poder mastigar o pão. Não, não, não. Continua sendo o pão, representando a memória do corpo. Pai Celestial, nós estamos na Tua presença e agradecemos pelo privilégio de podermos cear e pedimos que o Senhor abençoe e consagre este pão, ó Pai, com um propósito divino, da lembrança, do memorial, daquilo que o Senhor praticou com os discípulos. É o que nós estamos fazendo hoje. Pai querido, que o Senhor possa trazer aos nossos corações a alegria, o prazer de poder praticar uma ordenança que é perene. Enquanto tivermos vida, Deus exige de nós esta prática. Não que isso vai trazer algo mais do que a cruz, mas é simplesmente em retribuição à cruz de Cristo. Que este pão seja consagrado, bem como este fruto da vide, ó Pai, que está aqui sobre a mesa, sobre esta mesa, representando o banquete da graça, o banquete que traz o significado da nova aliança para nós os cristãos. Que o Senhor abençoe, ó Pai, o fruto da vide, que o Senhor o consagre, ó Pai, que este vinho, que este pão seja sem dúvida, ó Pai, consagrado para este propósito, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que haja saúde, que haja graça, que haja poder, que haja libertação nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E eu quero avisar a igreja que enquanto nós ceamos aqui, existem irmãos que ceiam também à distância. Eles assistem, consagram ali o pão e o vinho, e eles ceiam conosco, né? Mesmo à distância. E vocês que estão fazendo isso, que a graça do Pai seja convosco, né? E todos que estão aqui hoje considerando este momento especial, que Deus retribua com bênçãos para vocês.